Desastres climáticos, como o ocorrido na região serrana do Rio em 2011, chamaram a atenção das autoridades para a importância de ações ligadas à resiliência das cidades. Hoje, áreas de risco mapeadas já possuem alarmes, mas isso não é suficiente para fazer com que a população se desloque em busca de locais mais seguros. Para vencer esse desafio, parceria entre o Centro Universitário Serra dos Órgãos, Unifeso, e a Prefeitura de Teresópolis resultou no projeto Proteger Teresópolis. O objetivo é prevenir a população dos desastres naturais e ampliar o mapeamento da região e de seus riscos. E a meta é que em 2020 o município esteja mais preparado para enfrentar os períodos de fortes chuvas e possíveis deslizamentos. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como esse trabalho está acontecendo na prática e de que forma a experiência pode ser ampliada para outras cidades. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o secretário de Defesa Civil de Teresópolis, Coronel Flávio de Castro, e a reitora da Unifeso, Verônica Albuquerque. O projeto Proteger Teresópolis contemplará 20 comunidades em áreas de risco do município de Teresópolis. Professores, estudantes de diferentes cursos da Unifeso e os técnicos da Defesa Civil estão realizando visitas para identificar os níveis de dificuldade ou restrições dos moradores em caso de deslizamentos ou desastres naturais. Vamos ver. Levantamento preliminar do projeto Proteger Teresópolis mostrou que das duas comunidades analisadas, Vale da Revolta e Coreia, mais de 80% dos moradores de áreas de risco permanecem nas residências ao ouvirem a sirene tocar. Dentre os demais dados apresentados pelo projeto estão a situação das moradias, residentes com algum tipo de necessidade especial ou com alguma deficiência física e também a presença de crianças, fatores que muitas vezes podem dificultar o processo de evacuação do local durante as fortes chuvas. Para ajudar a reduzir a vulnerabilidade dessas pessoas e aumentar o grau de confiança da população em relação às sirenes, equipes de alunos e professores da Unifeso e também técnicos da Defesa Civil estão colhendo informações durante as visitas realizadas semanalmente em diversas residências. O propósito desse trabalho é que haja maior precisão no acionamento dos alarmes e no planejamento mais eficaz para a retirada dessas pessoas em caso de urgência. Teresópolis já tem um índice muito grande, né, para o biométrico, e é uma cidade com altos relevos, já tem índice de deslizamento, tem de vista até a tragédia de 2011. Né, então a gente está fazendo esse projeto com auxílio aí da FESO, né? E para a gente estar preparando a comunidade e também preparando a Defesa Civil para uma eventual ação no verão. Existem vários aspectos positivos nesse projeto. Alguns com maior importância, que eu acho, é o cadastramento das famílias, né, e o monitoramento de área de risco, né, para a gente conhecer melhor as necessidades das pessoas e ver em que a gente pode ajudar. A Defesa Civil, a FESO, são pessoas que às vezes não estão sendo assistidas e ficam no anonimato. Então a gente está fazendo esse cadastro para que a gente passe a conhecer melhor a comunidade e a comunidade também conhecer a Defesa Civil. Depois de ter passado pela tragédia de 2011, eu vi que era importante ter esse trabalho de prevenção. Quando surgiu a oportunidade, eu quis me candidatar. A gente está conseguindo ter visão de outros cursos, porque é um trabalho integrado. Tem alunos da engenharia, então a gente também aprende a parte da engenharia, chega na casa e vê se as pessoas estão em risco. Isso também pode-se dizer que vai estar junto com a saúde, né? É um trabalho também de saúde. Se a casa da pessoa está em área de risco, pode afetar também a saúde dela. E sem falar também os alunos da enfermagem, que tem outra visão dos alunos da medicina, e está sendo importante por isso, que a gente está tendo essa visão multidisciplinar, até junto com a Defesa Civil também. Das 20 comunidades que vão ser mapeadas, quantas já foram e quantas já tiveram o contato com os alunos da Unifeso, os professores? Bom, então a gente já fechou 3 comunidades, né? A comunidade da Coreia, do Vale da Revolta e do Jardim Meudon. Nesse momento, os alunos estão na comunidade da Quinta Lebrão, né? Foram quase 1.400 casas visitadas já, o que perfaz quase 4.000 cadastros de moradores.
né? E a ideia é que a gente chegue às 20 comunidades, né? A perspectiva para esse ano. Então, nessa fase inicial de diagnóstico, que é fundamental, as entrevistas, a coleta de dados, das características da residência, né, da área, para então a gente desdobrar aí numa segunda fase, ainda antes do verão, né, na preparação comunitária, na atualização do plano de contingência, enfim, fortalecimento da comunidade mesmo. Para a Defesa Civil, trabalhar no mapeamento das áreas de risco é um trabalho constante, né? Quer dizer, é preciso o tempo todo estar intervindo e pensando quais são as formas de prevenir também e fazer com que a população atenda a esse chamado, por exemplo, das sirenes. Esse dado das sirenes é muito importante, né? Que foi levantado nessa pesquisa. A Defesa Civil tem um plano de contingência municipal que ele é muito genérico. Todas as pessoas sabem o que tem que fazer, todas as instituições sabem o que tem que fazer no momento que é acionado o plano de contingência. Mas no plano de contingência, a gente não chega no detalhamento de o que a pessoa, o indivíduo que mora na área de risco tem que fazer, a não ser sair da residência dele e ir para o ponto de apoio. A gente está mostrando assim, para a comunidade de uma forma geral, com todos esses dados que estão sendo levantados, que a gente precisa que eles conheçam melhor os seus pontos de apoio, que eles entendam por que toca uma sirene, que eles entendam que o seu papel no momento de crise ou pré-crise, que a gente tem acionado muitas sirenes antes das chuvas, para avisar, saiam da casa, vai para o ponto de apoio antes que comece a chover. Que ela precise, de repente, buscar uma pessoa que está numa situação que ela não consegue sair ou que ela tem problema auditivo, não consegue ouvir uma sirene. Então, acho que esse plano ele consegue chegar lá na ponta, bem mais do que a gente estava prevendo no primeiro momento. Mas eu acho que a gente tem um histórico que vale a pena ser falado, que é assim, como que esse processo começa. Em 2011, a cidade teve essa chuva, a gente já tinha um plano de contingência na cidade, tinham 93 áreas de risco, e dessas 93 áreas de risco, só 2 foram atingidas em 2011. Então, as outras todas, onde morreram mais de 400 pessoas, não estavam no nosso plano de redução de risco. E a partir daí começa uma tragédia política na cidade, 7 prefeitos em 7 anos. E agora o Vinícius Clausen ganhou a eleição agora no meio do ano passado, está completando um ano agora em julho desse ano. E a partir de fevereiro ele me chamou para trabalhar de volta na Defesa Civil, mas já com esse foco de vamos fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui buscar a Unifeso, conversei com a Unifeso, como é que a gente pode trabalhar, vocês têm uma estrutura belíssima aqui de profissionais da área de geologia, de engenharia, da medicina, enfermagem, todas essas áreas que estão sendo agrupadas, e a gente conversa com eles e eles se propõem, junto um grupo de professores, a gente está tentando desenvolver uma metodologia diferente. E essa metodologia que eu acho que vai ser o sucesso do trabalho. Que é a questão da interdisciplinaridade, que a gente vai tratar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o Coronel Flávio de Castro e Verônica Albuquerque. O projeto Proteger Teresópolis é inédito e o Estado do Rio é o primeiro a desenvolver um programa nesse formato. Como é que tem sido o diálogo desse projeto, que é municipal, com o Estado e com o plano de contingência para todo o Estado? O Estado do Rio de Janeiro está montando um plano de contingência genérico, né, Estado, um plano de contingência guarda-chuva. E o nosso papel dentro desse processo vai ser levar as informações minuciosas para que eles possam, além da gente, eles possam também monitorar todas as situações em Teresópolis. Mas a gente tenta ali dentro desse projeto, com a metodologia nova, a gente tentou trabalhar em 3 pontos diferentes, que são o grupo 1, que tem um grupo estudando muito base de dados, georreferenciamento, transformar todos esses dados que são colhidos no campo por um grande mapa, um grande banco de dados, que vão ser aproveitados depois. O grupo 2 é o grupo que está indo para o campo e preenchendo esses questionários junto com a Defesa Civil, um grupo de alunos, em torno de 30 alunos, mais os professores e mais os nossos técnicos, preenchendo e identificando todos os pontos que são necessários, que a gente identificou num pré-trabalho, né, pré-projeto, que são a parte de saúde, a parte de estrutural e a parte geológica, né? Então, se a casa tem rachadura, se a pessoa que está lá dentro tem alguma deficiência, se já houve algum deslizamento anterior, se está numa área já previamente selecionada como área de risco. E o grupo 3 é um grupo mais especialista, quando a gente identifica alguma coisa que não deu para o grupo 2 resolver,
ou que nos chamou alguma atenção diferente, ele vai ao campo para fazer um detalhamento mais técnico, se for necessário uma análise de solo, se for necessário algum foco mais específico. Então, no final, a gente está juntando todas essas informações e cada dia que a gente passa, mais ideias já surgem para que a gente vá aumentando o tamanho desse projeto. Uma das coisas que a gente falou no primeiro bloco é a questão da interdisciplinaridade, né? São várias áreas da universidade mobilizadas nesse projeto. Quais são os cursos que estão participando nesse momento e quais os cursos que vão precisar entrar aí a partir desses levantamentos? Então, hoje a gente tem a engenharia civil, né, e os cursos da saúde que fazem o core desse projeto, né, junto com a ciência da computação também. Então, na saúde eu tenho medicina, tenho enfermagem, tenho uma aluna da farmácia, né, e a gente já vai identificando assim, que a gente tem a potencialidade de trazer a psicologia, de trazer os alunos do direito, né, para discutir a questão habitacional, porque no fundo, assim, esse projeto, quando ele nasce, né, quando a proposta vem, ela é um casamento perfeito com a missão do Unifeso, né, que é ser um polo de formação para as questões locorregionais, né, então de Teresópolis, da região. Então o que a gente vai vendo é que assim, não tem solução simples para problema complexo. Né? Então, você vê a estudante de medicina que hoje ela já consegue olhar e fazer uma análise de talude, porque a interdisciplinaridade é isso, né? Você na prática, resolvendo o problema concreto. Então, isso vale muito mais do que uma aula de geologia, isso vale muito mais do que uma aula de saúde coletiva. Então, nesse sentido, assim, o projeto é emocionante quando a gente reúne os alunos e tem essa troca de experiência e você vai identificando que praticamente todas as áreas da universidade, elas podem se agregar em novas fases, né, porque os problemas mesmo vão surgindo e você vai vendo que não tem fim mesmo, e que você vai junto na transdisciplinaridade, até que a gente fala, né, que é o que a gente vê quando um aluno da medicina fala de talude, quando um aluno da engenharia civil se sensibiliza com as questões de saúde dentro de uma casa e vai buscar. Então, isso acontece em vida, né, de uma forma viva. Quantos alunos hoje participam diretamente e professores? Então, são uma média de 50 alunos, né? Desses 50, a gente tem 33 bolsistas, né? E outros alunos que fizeram o processo seletivo, foram aprovados, não se classificaram para a bolsa, mas quiseram ficar, né? Por uma questão ideológica e de aprendizado e de se sentir transformando a cidade. Isso é fundamental, né, no processo de formação humana. E hoje a gente tem um grupo de 10 professores, né? Psicólogos, enfermeiros, geólogos, engenheiros civis, o pessoal da engenharia de software e ciência da computação. O que a gente vê, na verdade, é a antecipação, né, pela transdisciplinaridade dentro da universidade, do que vai precisar ser feito quando se pensa num plano de contingenciamento, na ativação dos vários atores que precisam estar conversando e atuando no momento de crise. Como é que vai ser, assim, como é que, na verdade, está sendo desenhado pela Defesa Civil, no diálogo com a Prefeitura, esse desafio? Que outros atores vão precisar ser trazidos para esse jogo, para conhecer o projeto e para proteger, de fato, Teresópolis? São vários aspectos que a gente está tirando de conclusão do processo. Por exemplo, a gente vai ter que identificar melhores pontos de apoio na cidade. Cada comunidade tem uma dificuldade, a gente dentro desse mapeamento, a gente consegue, tem uma pergunta lá, você escuta da sua casa a sirene? Uma pessoa diz que não escuta. Então a gente consegue, com o grupo 1, e mapear, identificar exatamente as regiões de cada comunidade que as pessoas não escutam. Então eu preciso talvez mudar a sirene de lugar, para isso eu dependo de alguma secretaria, inclusive a de Estado, me ajudar a locomoção. Ou mudar o ponto de apoio, e aí eu preciso Secretaria de Desenvolvimento Social para me ajudar. Eu preciso, então, a cada ação que a gente vai tomando, a gente vai trazendo novos parceiros para o processo. O núcleo de defesa civil, né, que a gente chama de NUDEC, de cada comunidade, a gente está identificando novos atores para serem os líderes. A gente está identificando novos treinamentos individualizados para cada comunidade. Então, acho que esse passo a passo, ele está acontecendo e a gente está inserindo todo mundo dentro desse grande plano que vai ser o plano de contingência, não só um mero plano com telefone de contato de quem vai ser precisar acionado num dia de chuva.
E nesse caso, por exemplo, a mídia é muito importante, né? Quer dizer, toda a comunicação local ser parceiro para justamente avisar pelos meios disponíveis para que toda a população esteja mobilizada junto, né? Isso é fundamental, né? Hoje a gente ainda não tem um curso de jornalismo no Unifeso, mas certamente a gente tem assim que mobilizar tanto a parte de comunicação da instituição como da cidade, né, no sentido de ser grandes parceiros. A questão das redes sociais hoje, isso é fundamental, né? O que é extremamente importante, mas eu acho que não tira o papel que é essa segunda fase desse grupo, Defesa Civil, alunos e professores do Proteger, voltarem a essas comunidades mapeadas. Eu acho que a gente prestar conta, mostrar os resultados, né, e a partir daí desenhar com a comunidade, né, esse plano de contingência personalizado. Então, as lideranças locais são muito importantes. Exatamente, né? As redes contribuem, né, a mídia de massa contribui, mas eu acho que esse contato de volta personalizado, ele é tão fundamental quanto. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e voltamos já no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Apesar de o projeto Proteger Teresópolis estar em fase inicial de diagnóstico, os dados coletados até o momento são extremamente importantes para orientar moradores de áreas de risco. E também ponto para se partir para uma questão de mudança de cultura, né? Para que eles possam se deslocar, ouvir a sirene e ter ação na sequência. Como é que vai ser esse trabalho? Qual é o desafio que vocês já estão mapeando em relação a isso? O que a gente vê nos dados preliminares, né, das duas comunidades que a gente já fechou a análise, é que o que os moradores relatam é que quando a sirene toca, eles permanecem nos seus domicílios, né? Então, óbvio que assim, a política das sirenes é uma política extremamente importante numa cidade como Teresópolis, né? E, como eu falava no bloco anterior, acho que esse contato próximo é um contato de sensibilização mesmo. É como toda política preventiva em saúde, né? Que se tem de redução de acidentes, de redução, né, de doenças crônicas, que você precisa fazer a pessoa acreditar que ela está sob risco, né? E não significa que assim, a sirene tocar que vai acontecer alguma coisa. Muito pelo contrário, a sirene vai tocar e várias vezes não vai acontecer, né? Porque você trabalha com a probabilidade, a partir de índices científicos, mas o fato é que as pessoas precisam compreender, né, por que toca e que comportamento elas vão ter dentro dessa lógica preventiva. E entender também o papel do governo, né, nesse processo. A gente está, com esses dados, a gente já está conseguindo tirar algumas conclusões de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Mas principais de curto prazo é a mudança no treinamento das comunidades, né? Eu falei um pouco, mas vale ressaltar assim, se a gente identificou lá dentro dos índices que a gente está cruzando, identificou algumas casas, por exemplo, na Coreia, que foi o primeiro que a gente analisou, tem 11 casas que são extremamente dependentes da ação externa. As pessoas que moram lá não conseguem sair sozinhas. Então, a gente precisa de um treinamento específico na Coreia para que essas 11 pessoas consigam sair. As outras, só saber que tem que sair e chegar ao ponto de apoio. Mas os projetos de médio e longo prazo, a gente consegue, depois de finalizar todas essas comunidades que a gente está pretendendo, a gente ter um ranking de quem não pode continuar morando naquele ponto mesmo. Não é dizer que Teresópolis hoje a gente tem lá 6 mil casas estão em área de risco. Mas dentro dessas áreas de risco tem gente que consegue sair naquele momento de pressão, no momento que as sirenes são acionadas. Podem ficar na fila um pouco mais à frente para esperar a sua casa. Mas tem gente que não tem jeito, tem que sair daquela residência, não pode mais aquela residência permanecer lá. E aí eu acho que tem um papel importante aqui, a gente está na TV Alerj, da gente mobilizar também o legislativo, que a gente tem condição de ter um programa habitacional na cidade, porque a gente está identificando onde são as áreas seguras também, além das inseguras, as seguras, e nesses pontos a gente tem algum programa habitacional que consiga construir bastante residências lá, para que a gente vá tirando, dentro do ranqueamento que foi feito, as pessoas e elas passem a viver na área segura. Aí sim, a gente não tem mais problema de defesa civil em Teresópolis. A gente está falando de prevenção, que é um ponto muito importante e a gente vê, no geral, o Estado sempre entrando no pós-guerra, né? Quando o problema já aconteceu. Em relação a investimento nisso, que é um ponto sempre sensível aos governos, quanto foi investido nesse projeto hoje? Na defesa civil só foi custeio de pessoal, pagamento de salário.
E a Unifeso tem os seus... Então, o Unifeso, a gente, quando o projeto chega, a gente, na verdade, já estava com o orçamento de 2019 fechado, né, que ele é definido no ano anterior, mas a Unifeso tem uma política de um programa de extensão, né? Então, existia uma quantidade de bolsas ali do Núcleo de Diagnóstico e Ações em Saúde, que a gente entendeu, quando a gente viu o projeto, que era prioritário e que a gente precisava investir. Então, hoje, né, esses alunos operam com bolsas, né, por 9 meses. O investimento total de bolsa é em torno de 50 mil, né, que a gente vai ter investido. Agora, a ideia é, a gente fechando esse ano, a gente agora sim colocar no orçamento para a gente investir, porque isso é fundamental. A gente entende a extensão, que é exatamente a universidade na comunidade. Né? Então, existe uma linha lá de financiamento. Então, é um projeto que apareceu muito melhor do que a gente ficar inventando ação de saúde pontual, né? Enfim. Então, a gente agora poder se planejar também para os desdobramentos no próximo ano. Acho que é um investimento fantástico, que a gente faz com a maior felicidade. E para o governo ter essa parceria se demonstra fundamental, né? Se demonstra fundamental. Nós temos lá alguns prédios em construção desses programas habitacionais, governo federal, governo estadual, e a gente conseguir dizer quem são as pessoas que vão para lá de verdade, quem merece, quem precisa, quem vai viver bem, muito melhor num local novo, eu acho que esse é o conceito que a gente está tentando buscar. E para chegar nesse caso, se não tivesse a universidade ao nosso lado, a gente não ia conseguir. Em relação ao futuro, a gente já falou de um maior orçamento para poder mergulhar nesses desafios que estão sendo mapeados, e também tem todo um trabalho de ativar essa governança e um projeto muito mais amplo de atuação, para que a gente possa, no próximo verão, não repetir o que a gente sempre vê acontecer em áreas diferentes do Rio, mas no mundo está acontecendo isso por conta das mudanças climáticas, né? A Defesa Civil sempre teve esse papel de orquestrar, meio que no momento de crise, conseguir gerenciar várias entidades, né? Mas eu posso dizer, assim, de confiança, que uma das coisas que a gente trata sempre na reunião lá de secretários com o prefeito, ele sempre toca nesse assunto desse trabalho. Tem outros projetos importantes acontecendo na cidade, mas ele sempre foca nesse trabalho. Então, todas as secretarias estão imbuídas de participar, mas além delas, tem todas essas entidades externas à prefeitura que também estão colaborando, porque entenderam a importância do projeto, né? É um projeto grande. De verdade, a gente quer que ele se torne um programa, não seja só um projeto, início, meio e fim, mas que ele seja perene na cidade. Que assim a gente vai trazer segurança em médio e longo prazo para as pessoas. E a gente finalmente conseguir trabalhar esse tema da resiliência das cidades, né? Com certeza, né? A resiliência, a prevenção. Não adianta a gente pensar que em um ano vai ser suficiente. A gente tem plena consciência que não vai. Né, que a gente tem que angariar parceiros, seja os estudantes lá no trabalho de formiguinha. Então, hoje eu tenho o grupo dos 20 ali, do grupo 2 que estão, e uma série de outros alunos que não se candidataram no primeiro momento, mas que hoje já brilha o olho por conta do projeto. Então, a gente ter grupos maiores para ganhar velocidade, né, pessoas especializadas para a gente trabalhar essa mudança de comportamento num primeiro momento, né, a gente evoluir ao longo do tempo com essa política habitacional. Então, é algo que precisa de uma continuidade mesmo, do poder público e da universidade. E desenhar um modelo que possa ser replicado nos outros municípios, principalmente da região serrana, que é uma área muito sensível, né? Essa é a ideia. Até os índices que estão sendo construídos são índices que depois a gente pode publicar e trabalhar essa experiência para que outras cidades já comecem o projeto numa fase mais, né, avançada, aprendendo com a experiência. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Coronel Flávio, obrigada, Verônica, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado na nossa programação. Acesse o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.